Ah, beleza. Foi mal. Bom. Então, começou. Bom dia, né, para todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Então, hoje a gente está aqui com a alegria, né, de ter convidado o professor Rony, que é professor do programa EduCimat, da área de matemática. O professor Rony aí foi durante muito tempo parceiro do Sidney, né, nas coordenações do EduCimat, tem aí uma experiência grande em outras coordenações, né, de cursos em rede, pós-graduação em rede, tem uma história bacana de construção de produtos educacionais, né, e eu lembro o primeiro evento que o Sidney organizou, deixa eu ver se eu lembro, acho que foi, ai meu Deus, você lembra aquele do Práticas Experimentais Investigativas? Esqueci o nome. E aí eu lembro do Rony lá apresentando, né, ele foi convidado para fazer uma palestra, apresentando sobre produtos educacionais. Então, não é de hoje que o Rony estuda essa temática. E para a gente é muito bom e muito importante tê-lo nesse momento para trazer a sua experiência, suas reflexões, tá, Rony? Gratidão por aceitar estar aqui. Agradecer aos professores, né, da matemática, Maria Alice, o Ed, por fazer essa parceria junto conosco. Vou passar a palavra para eles também darem aí o bom dia da disciplina. E aí, depois eu passo a palavra para a Márcia fazer a apresentação do currículo aí do Rony, tá bom? Então, obrigada, Márcia e Chassô, estamos muito felizes de fazer esse diálogo hoje com o Rony, né, e depois aí ampliar as discussões junto com a Ivanise aí numa próxima palestra. Ed, Maria Alice. Alice, você quer falar, querida? Pode ficar à vontade. Então, gente, esse é um tema bastante delicado e que a gente tem que se debruçar bastante sobre ele, porque estamos criando uma identidade, eu acredito, não só no país, mas no nosso grupo, né, do EduCimat. A gente vê alguns produtos educacionais em outros programas, mas que a gente tem algumas opiniões a favor, contra, então a gente precisa criar nossa identidade. Eu acho que esse momento é maravilhoso para isso, com a Ivanise também, e as interpretações precisam de ser colocadas à mesa para que a gente possa, então, fomentar isso, criar as nossas idiosincrasias. É isso, bem-vindo a todos, maravilhoso essa união, Manu, Marcinha, muito obrigada por esse momento. Obrigada, Maria Alice, abração. Eu queria, né, Maria Alice já falou a respeito da importância dessa discussão. Eu só queria deixar aqui meu abraço para todos aqueles meus ex-alunos de ciências que estão aqui na sala e que tem um tempo que eu não vejo, dizer que eu estou com saudade de todos e de todas. E também espero que esse momento seja um momento assim, de muito aprendizado para todos nós. E eu tenho certeza que será. Eu estou com uma expectativa muito boa em relação a essas discussões, tanto hoje quanto no dia 17, porque é também uma expectativa muito particular minha, enquanto um professor que quer ouvir mais e quer aprender um pouco mais a respeito da temática. Eu também tenho dúvidas, eu também tenho perguntas, eu também tenho questões, e eu espero que nesses dois encontros a gente tenha a oportunidade de construir um pouco mais e de organizar um pouco mais essas ideias, e particularmente hoje eu estou aqui, assim, sabe, sedento para te ouvir, Rony. Muito obrigado por aceitar o convite e por estar conosco. É isso. Obrigada, Alice, Ed. Bom ter aqui outros professores também com a gente, o Vilide entrando, vou ver se tem mais alguém aqui. Enfim, e convidar o mestre, né? Mestre, você quer fazer uma fala também inicial, antes da Márcia contar um pouco para a gente do currículo do Rony?
apenas para dizer quanto eu me encanto com essas possibilidades de nós praticarmos algo que para mim ainda é uma tese tímida, das disciplinas à indisciplina. Eu acho que cada vez mais, num momento como hoje, a gente acredita que não existe uma coisa chamada química, física, matemática, biologia. Sozinho não dá. Nós somos o conjunto e, por isso, essa postura indisciplinar. Eu acho que essa fala do Rony vai ser também uma ratificação de alguns sonhos. Só isso. Obrigada, mestre. Marcinha, pode falar se quiser fazer algum comentário antes também. Tá bom, sejam todos muito bem-vindos, pessoal da matemática, e com certeza vai ser um grande privilégio essa apresentação do Rony para todos nós, né, agregar muito conhecimento aí, e desde já fica aqui os nossos agradecimentos pela participação de vocês. Bom, o professor Rony concluiu doutorado em Educação em 2010 e mestrado em Informática em 2004, ambos pela Universidade Federal do Espírito Santo e com pesquisas no campo da educação matemática. Compôs a equipe responsável pela estruturação do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, ProfEPT, ofertada em rede nacional por 40 instituições federais presentes em todos os estados da Federação e Distrito Federal, do qual foi coordenador no período de 2016 a 2019. Foi diretor da Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional do Espírito Santo, SBEM, no período de 2012 a 2018. Atualmente, é professor titular no Instituto Federal do Espírito Santo, atuando como docente no mestrado e doutorado em Educação em Ciências e Matemática e na licenciatura em Matemática. É vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática do Espírito Santo, GPEM-ES, e tem focado suas pesquisas e trabalhos atuais na confluência da educação matemática com tecnologias digitais, principalmente em dispositivos móveis. Está com a palavra o Rony. Bom dia, gente. Primeiro eu quero dizer assim, o orgulho que me dá só de ouvir o Chassot falar meu nome, entendeu? E aí eu já fico todo arrepiado só com isso, tá? E aí saber que ele vai me ouvir também, aí já dá mais arrepio ainda. Então, Manu, Márcia, Tiengo, Alice, eu sou fã de vocês demais, entendeu? Assim, acho que vocês são parceiros pra caramba, são acolhedores, enfim, assim, eu tenho muito orgulho de ser colega de trabalho de vocês. Aos nossos doutorandos aí do EduCimat, eu quero também cumprimentar e dizer para vocês o seguinte, que eu vou falar na condição de aprendiz também, tá? De alguém que está estudando essa temática e que está procurando entender um pouco mais desse contexto em um momento que a gente está realmente, como vocês falaram, construindo uma identidade. Essa relação com elaboração de produto educacional, de material didático, sempre esteve comigo. Assim, apesar de ter feito mestrado acadêmico e doutorado acadêmico, nos dois eu tive produto educacional. No mestrado, por exigência, assim, é bem comum no campo da engenharia, da informática, ter produção técnica acoplada e agregada à pesquisa de mestrado ou doutorado, então ele já lido com isso há muito tempo. Então, no meu mestrado, eu tive um produto educacional, que foi o desenvolvimento de um software, que hoje se transformou em um aplicativo, e eu continuo investigando até hoje. E no doutorado, eu tive produção de materiais didáticos que são utilizados pelo Proeja, do Campus Vitória, e de algumas outras instituições até hoje. Então, assim, isso sempre esteve presente. Eu sempre acreditei em produção científica que gerasse alguma coisa que pudesse ser utilizado no contexto escolar. Então, isso sempre me motivou. Já atuei com produção de materiais didáticos em vários contextos. O material didático do ProJovem, por exemplo, o ProJovem Urbano, eu e a Dora fomos parceiros nessa produção. Já participei de avaliação de livros didáticos no PNLD durante vários anos. Enfim, assim, essa aproximação para mim sempre foi muito forte.
Então, estudar esse assunto agregado a um programa como o nosso de pós-graduação, para mim é algo que me dá muito prazer e é algo para mim que é necessário. Mas, de qualquer forma, eu vou repetir e falar na condição de alguém que está estudando esse processo. Então, se eu sou aprendiz, eu quero também, nesse contato com vocês, aprender alguma coisa, e vou sugerir que vocês me interrompam em qualquer momento da fala para a gente ir dialogando, porque é aí que a gente vai crescendo. Eu vou mostrar para vocês aqui um fruto de um estudo que eu fiz, inclusive escrevi um artigo que submeti a uma revista, e que estou aguardando o retorno, né, para publicação, e assim que estiver pronto, eu divulgo, estiver publicado, eu divulgo para vocês também. No período retrasado, eu fui responsável pela disciplina na produção de recursos didáticos para a área de educação matemática. E uma das coisas que eu pedi logo no início foi para que os alunos dissessem para mim, eu usando Padlet para poder eles falarem um pouco do que era para eles o produto educacional deles. E eles escreveram algumas coisas, entendeu? Eles escreveram, meu produto é um história em quadrinho, meu produto é um guia didático, enfim, cada um deles. E assim, com categorias, então essas são algumas categorias de produções que eles indicaram, né, assim, material didático inclusivo, recurso didático para EAD, material didático impresso, feira de matemática, jogos, podcast, objetos de aprendizagem, vídeo educativo, quadrinhos, enfim, isso foram elementos que eles foram pontuando nesse trabalho que eles fizeram. Mas aí, eu começo com um questionamento, assim, é correto dizer que o produto educacional é uma sequência didática, por exemplo? Então, assim, que é muito comum, né? Assim, a gente pergunta qual é o seu produto educacional e fala assim, meu produto educacional é um guia didático. Inclusive, esse tem sido, a maioria dos nossos produtos tem se materializado como guia didáticos, né? Outra pergunta, será que descrevê-lo dessa maneira não é uma maneira de valorizar muito mais a forma do que o conteúdo? Não seria mais adequado descrever o produto, levando em consideração conteúdos abordados e métodos de ensino utilizados ou indicados? Em algum caso, não está havendo a confusão entre forma, como o produto é apresentado para a sociedade, e o que realmente o configura? Então, assim, são questões que eu levanto desde o início, assim, porque a gente costuma muito falar disso, né? Meu produto é uma história em quadrinho, meu produto é um jogo, meu produto é um guia didático, mas como a gente fala isso, a gente consegue caracterizar bem esse produto? Principalmente um produto que é fruto de uma pesquisa acadêmica? Bom, a minha posição, assim, o produto educacional, para mim, não pode ser reduzido a um objeto físico, seja ele impresso ou digital, pois ele é composto por uma série de componentes internos, que se refere aos sistemas simbólicos mobilizados, sua forma de organização, com conteúdos e conceitos a serem aprendidos, com organização didática e estrutura condizente com o contexto para o qual se destina. Então, assim, eu acho que, para mim, uma primeira coisa é essa, a gente entender como que eu vou dizer sobre o meu produto e como que eu vou caracterizar. Isso tem sido muito comum, por exemplo, nos nossos processos seletivos de mestrado, por exemplo, né, que a gente pedia lá para ele falar sobre o produto. E aí, o que a gente mais via era isso, né? Assim, meu produto vai ser um material, um livro, meu produto vai ser... Enfim, a gente, na verdade, não diz sobre o produto quando a gente fala sobre só a forma de apresentação dele. Eu tenho algumas coisas que eu vou falar que eu sei que vocês já falaram, que eu vi no slide. Eu sei que a Ivanise vai falar, mas eu acho que não é repetitivo, porque a gente precisa incorporar cada vez mais. Essa discussão sobre produto educacional, ela começou a ficar mais latente quando a CAPES resolveu tentar fazer uma mudança, e isso tem sido iniciado agora nessa quadrienal, de uma mudança de uma proposta de avaliação quantitativa para uma avaliação mais qualitativa. Quando ela fez isso, ela criou vários grupos de trabalho para estudar algumas coisas. Um grupo de trabalho que foi criado foi um grupo de trabalho para discutir o que se considera produção técnica e como avaliar a produção técnica para todos os programas. Então, esse grupo de trabalho gerou esse documento, que está aqui, que acabou balizando
todas as áreas a criarem critérios para avaliação de produtos a partir desse documento. Eu tenho uma amiga que é do IFSU, o IFSU aprovou agora recentemente um doutorado na área de educação, doutorado profissional. Tá? Depois de muito tempo, eles conseguiram aprovar. E ela pediu para eu falar um pouquinho de produto para eles, eu vou falar, e eu perguntei se a área de educação já tinha um documento deles, interno, para poder pensar em como, na produção e na avaliação de produto. Eles falaram que eles estão usando esse documento da CAPES como referência. Então, assim, eu acho que é um primeiro documento que a gente precisa acessar. Nesse documento, ele faz o panorama geral do que ele chama de produção técnica, porque é produção técnica de modo geral, que a nossa área chama de produto educacional, tá? Porque é a produção técnica que a gente gera que tem mais valor. E eles criaram alguns critérios para fazer avaliação de produto. Vocês vão ver que tem alguma semelhança com o que a área se apropriou, mas tem uma leitura mais geral nessa questão. Esses são os critérios que esse grupo da CAPES desenvolveu. Primeiro, a aderência. Seria um critério obrigatório para poder fazer uma avaliação de produto. O critério de aderência, segundo eles, se faz obrigatório para validação de uma produção para programa de pós-graduação. Bom, está repetido. Visto que produtos deverão apresentar origens nas atividades oriundas das linhas de pesquisa, atuação e projetos vinculados a essa linha. Então, isso, na verdade, a área se apropria porque esse grupo, ela acabou dizendo que isso é obrigatório. Tem que ter aderência. Não dá para fazer uma pesquisa, por exemplo, no nosso caso, em letras, porque o produto não pode ter uma relação para alunos de letras, porque a gente tem um foco bem específico. O impacto. A avaliação desse critério, segundo esse grupo, está relacionado com mudanças causadas pelo produto técnico e tecnológico no ambiente em que o mesmo está inserido. Eu acho muito complexo isso, entendeu? Porque como é que você avalia o impacto disso, né? Mas aí ele diz o seguinte, para avaliar tal critério, é importante entender o motivo de sua criação, onde a questão do demandante se torna de grande relevância, e também deve estar claro qual o foco da aplicação do produto, permitindo assim avaliar em quais áreas os mudantes poderão ser percebidos. Então, nesse item de impacto, tem muita relação com a demanda do espaço onde você aplicou e para qual você demandou o produto. Então, o impacto, para avaliar isso de uma maneira positiva, isso tem um ponto forte, né? Se foi demandado por aquele espaço. A aplicabilidade, e aí eles dizem que o critério aplicabilidade faz referência à facilidade com que se pode empregar o produto, a fim de atingir os objetivos específicos aos quais foi desenvolvido. Isso tem a ver com se o produto é de fácil utilização por aqueles sujeitos para o qual ele se destina. Reparem que assim, são todos critérios que têm certa subjetividade no processo, né? E assim, como é que eu rompo com subjetividade? Eu rompo com subjetividade quando a minha pesquisa, a minha dissertação, deixa isso claro. Porque né, isso não necessariamente vai estar só no produto, a dissertação vai ter que dizer a respeito dele. Por isso que a área, seja a CAPES, ela acaba indicando que os sujeitos mais apropriados para avaliar produto é a banca, porque a banca leu a dissertação ou a tese e leu o produto, né? Então, sim, os dois têm que casar nesse processo. Inovação, isso também é muito complicado para mim, mas eles falam sobre uma modificação de algo já existente ou criação de algo novo. Essa criação de algo existente, ela é entendida pela área da seguinte forma. Quando eu penso em produto educacional, eu não necessariamente preciso criar algo novo. Eu posso pegar um produto educacional que já está produzido, por exemplo, o produto que vocês desenvolveram no mestrado, e eu posso ampliar a partir dali. Então, a inovação pode ser essa ampliação, não necessariamente criar algo novo a partir daquilo, a partir do nada, tá? Complexidade, mais um item para mim complicado de avaliar, mas pode ser entendido como propriedade associada à diversidade de atores, relação e conhecimento necessário à elaboração de desenvolvimento do produto. E aí eu já vou dizer o seguinte, a área tem discutido, eu estava no último seminário de e-mail, o que é o produto para o doutorado, né? O que é o produto educacional para o doutorado e qual a diferença dele para o mestrado.
existem alguns conceitos, algumas indicações para isso. Uma coisa de diferencial pode ser a ampliação do público-alvo, ou a quantidade de vezes que ele foi a campo para ser aplicado. Então, esse é um critério. Por exemplo, no mestrado, você aplicou, sei lá, em uma turma ou em um grupinho pequeno. Você pode, em um contexto de produto educacional para o doutorado, até para atender esse item de complexidade com mais firmeza, eu fiz em uma turma, eu vou fazer, sei lá, agora em 3, em 4 na escola, tá? Ou eu fui nessa turma uma vez, apliquei e voltei no mestrado, mas eu quero ir e voltar algumas vezes, porque eu preciso fazer esse processo de melhoria no produto. Então, esse pode ser um item que atende, é um critério que atende a esse item complexidade de idas e vindas. Então, eu tenho outras questões. Eu acho que o produto que eu desenvolvi no meu doutorado, eu acho que ele poderia, em outro momento, eu falo para vocês como é que eu entendo que ele atende esse critério aqui. Bom, mas aí o que a área fez? Ela pega esse documento que a CAPES gerou, esse grupo de trabalho da CAPES, e a área cria, nesse último seminário que eu participei, cria também um grupo de trabalho para pensar nesses itens de avaliação. E nesse seminário de meio termo, a área já apontou que eles iam mudar o critério de avaliação de produto. Na última quadrienal, a área criou o que eles chamava de Qualis Produto Educacional. E tinha uma classificação para produto parecida com o que tem em artigo. A1, A2, B1, assim, tinha também para produto. Mas só que os critérios para avaliação eram todos técnicos. Por exemplo, se era público, se tinha registro, se tinha URL, se tinha... Ou seja, atendeu alguns critérios que foram postos, ele tinha a avaliação máxima de produto. Mas aí a área já reverteu isso, e a partir dessa próxima quadrienal que vai acontecer agora, eu acho que essa que a gente vai ter agora, que fechou no ano passado, ainda vai ser meio caretona. Mas a partir dessa próxima, o que eles já chegaram à conclusão? Porque como é que os artigos são qualificados? Os artigos são qualificados por um grupinho. Um grupo que é uma revista, os pareceristas dessa revista. Então, assim, existe um grupinho. E a área e a CAPES vai e aceita o que esse grupinho avaliou. E a área entende da mesma forma para o produto. Olha, eu vou ter que confiar em um grupinho para poder fazer essa avaliação. E que grupinho é esse? A banca. Então, a partir dessa quadrienal que iniciou esse ano, essa avaliação que a banca faz é a avaliação que vai servir para qualificar o produto. Então, a gente ganha um papel especial nesse processo, e esse grupo, então, ele foi responsável, que escreveu esse artigo, que a Ivaniz vai falar mais dele para vocês, e que a Manu já falou também, Manu e Márcia falaram aí na aula, antes de eu começar, e eles criam, então, a partir daquele trabalho da CAPES, essa indicação de possibilidade de como avaliar produto educacional. Eu não vou falar mais rápido, porque vocês já ouviram isso. Mas... Rony, deixa eu te interromper só um minutinho. Só metade da turma, né, estava discutindo isso antes, não tem problema você falar de novo, não. Tá, então... Deixa eu só fazer um parênteses, né, já que você estava falando dessa ficha. Essa ficha, ela passou a ser obrigatória a partir desse ano, no EduCimate. Então, todas as defesas de mestrado, né, e de doutorado vão ter que passar, não sei se no de doutorado, porque eles estão 4 anos, pode mudar a ficha, né? Mas essa ficha aí, exatamente como ela está nesse artigo, ela está sendo utilizada hoje nas bancas, nas defesas de mestrado. No Sucupira, essa mudança já aconteceu no ano passado. Então, para que serve essa ficha? No Sucupira, quando a gente vai cadastrar os produtos, a gente precisa indicar todos esses itens que o Rony comentou. E como que a gente faz essa classificação? Porque se não for uma classificação feita pela banca, quem tem que fazer é a coordenação, porque a gente precisa enviar dados, esses dados, eles exigem esses itens,
Então, quem é que tem capacidade de fazer essa avaliação? É a coordenação? Não, igual o Rony está trazendo, é a banca, né? A banca que teria maior capacidade técnica de fazer essa avaliação desses itens para eles constarem aí, então, na avaliação da CAPES, né, que a gente tem que enviar quadrienalmente. Então, só para fazer esse parêntese, para eles entenderem um pouco, o Profiqui, a gente tem aqui alguns alunos do Profiqui, o Profiqui começou a utilizar essa ficha desde o ano passado. No ano passado, os itens não estavam obrigatórios, né, mas a partir desse ano passaram a estar. Então, por isso a necessidade dessa implantação aí, meio que obrigatória a partir desse ano no Educimate, tá bom? Então, só essa. Obrigada. E isso vai dar, Manu, assim, um protagonismo para o produto. Vocês que fizeram mestrado no Educimate há mais tempo, talvez estejam lembrados assim, que o produto na banca, na hora da defesa, quase não tinha espaço para poder discuti-lo. Passava-se um tempo grande falando da pesquisa, mesmo a apresentação dos alunos, né? Os alunos apresentavam toda a pesquisa e no final, em 2 slides, 3, você falava assim, meu produto é esse aqui. E na hora que a banca ia fazer a argüição, a banca falava da pesquisa toda e no final assim, o produto acho que tá bom, sei lá, o produto não era objeto de análise aprofundada. Assim, isso era meio regra, assim, claro que tinha algumas exceções. Com essa ficha, ele ganha protagonismo. Vai ter que ter uma discussão sobre ele, uma apresentação do doutorando, no caso de vocês, e também uma discussão da banca, porque a banca vai ter que justificar por que ela está avaliando esses itens dessa forma. Tá? Não é só dizer assim, no final, sem o aluno ter condições também de ele dizer a respeito daquilo. Né? Tá? Mas assim, esses itens que eu vou dizer agora são itens adaptados pela área a partir daquele grupo de pesquisa. Então, a complexidade, onde seria avaliado, será avaliado, então, na perspectiva desse grupo. Lembrando, Manu, só antes de continuar, que o grupo de trabalho fez esse trabalho, escreveu o artigo, mas isso ainda não passou pela validação dos programas. Isso era para ter tido um seminário de e-mail, acho que no ano passado, não teve por causa da pandemia, mas isso tem que passar pelo seminário para a área poder colocar no documento. Então, ainda não está no documento essa ficha de avaliação, ela está nesse documento aqui, nesse artigo que foi escrito pelo grupo, tá? E a gente está usando como referência, mas ainda sem estar fechado efetivamente. Então, a complexidade seria um item, avaliada a relação do produto educacional. A abreviação é PE porque eles falam de produto educacional ou processo educacional. Vocês vão ver que o Educimate, se eu não me engano, não tem nenhum processo educacional cadastrado como objeto assim, de estudo das nossas pesquisas. A gente sempre teve produto, mas o processo é algo também que é permitido pela área. Então, avaliada a relação do produto ou processo com a questão de pesquisa, a forma de aplicação e análise com base nos referenciais teóricos e teórico-metodológico empregados. Isso, para mim, esse é o item mais interessante dessa ficha, porque ele vai analisar a parte mais conceitual do processo. Por exemplo, eu aponto lá na minha pesquisa que eu vou trabalhar com resolução de problemas, e defendo isso como teoria. E aí o meu produto vai e trabalha com apresentação de conteúdo, explicação e atividade para resolver. Então, eu tenho que avaliar se ele foi coerente com essa proposta que ele colocou. E aí essa observação é minha, esse final aqui, olha. Eu acho que essa ficha, esse item da ficha é o que mais se aproxima de uma avaliação mais qualitativa. Mas o peso, ele sobrecai muito mais no que está na dissertação do que no produto. Na verdade, eu preciso, essa parte teórica, ela está muito descrita na dissertação ou tese. E aí eu preciso, então, ter olhado para ela para poder avaliar esse item no produto. Ou seja, não dá para olhar só o produto exclusivamente para poder avaliar esse item. O impacto, se ele for utilizado ou aplicado nos sistemas educacionais, então eu vou analisar isso, embora, e já um parênteses, assim, a área, ela permite que no caso de mestrado,
doutorado não, o produto não necessariamente precisa ser aplicado. Então, esse é um item que, no caso de mestrado, ele pode ser que seja falho nesse processo, tá? Aplicabilidade, aí tem a ver com facilidade de acesso e compartilhamento do produto que o produto possui. O acesso, se o acesso é fácil, vocês estavam falando agora mesmo do EduCapes, né? Mas se o EduCapes não é bom, o programa precisa permitir que esse acesso seja fácil. Então, a página do programa tem que estar atualizada em relação a isso. A aderência tem a ver com aderência com as linhas e projetos de pesquisa. E inovação, a gente falou de inovação ali nos critérios da CAPES, e aí volta aqui para os critérios da área também, tá? Então, tem item que não está lá na descrição da CAPES, que está aqui na descrição da área, tá? Que eles consideram importante. Bom, isso é uma visão minha. Eu acho que tem uma carência de itens que apontem para avaliação mais qualitativa, principalmente avaliação de conteúdos e metodologias. Para mim, ainda, essas avaliações são muito de caráter técnico, a não ser aquele primeiro item que eu falei da complexidade, é muito caráter técnico. Porque vamos colocar um exemplo. Na matemática, eu estou tratando de um conteúdo qualquer, por exemplo, frações, e o meu produto tem um erro conceitual. A minha ficha, ela não valia isso. A gente sabe que tem várias pesquisas que a gente acredita que apontam para metodologias de ensino que são mais apropriadas para o contexto que a gente vive atualmente. E a ficha não avalia isso. Será que aquela metodologia utilizada no produto é uma metodologia adequada, seja com o contexto de pesquisa atuais, ou seja com aquilo que a própria dissertação ou tese apontaram? Então, eu acho que a ficha ainda carece desses elementos. Eu acho que ainda é uma ficha muito técnica no processo. Eu acho que, para mim, ela precisa avançar, e eu dou até umas sugestões depois, mais à frente. E aí eu coloco outras questões a partir daí, né? Não seria esperado que a banca fizesse uma avaliação mais qualitativa? Porque, assim, por exemplo, eu falo de aderência, eu falo de divulgação, eu falo de visibilidade, eu falo isso tudo é muito técnico. Né? Assim, eu não precisaria ser uma pessoa conhecedora daquelas temáticas para saber se tem visibilidade, se está na página ou não. Então, assim, para mim, seria mais esperado que a banca fizesse uma avaliação mais qualitativa. Tendo em vista que o produto tem como finalidade uma inserção qualitativa nos processos educacionais, isso a própria área diz, não seria importante avaliar se está ancorado em metodologias de ensino atuais? Não seria o caso da banca se preocupar também com aspectos conceituais do produto, levando em conta coerência com discussões que devem ser feitas na dissertação ou tese? A forma escolhida para se comunicar com o público-alvo não deveria ser algo a ser avaliado? Então, assim, eu indico que o meu produto é voltado para estudantes do primeiro ano, sei lá, do ensino fundamental. E a minha linguagem é super técnica. É uma linguagem que não é adequada para aquele público. Então, assim, a ficha não avalia isso. A gente não deveria pensar nisso também, tá? Quando eu avalio. E são coisas que ficam esquecidas no processo, né? A gente olha, o produto está bonito, mas a linguagem que ele utilizou, assim, é adequada? Ele falou que era para esse público. Será que é adequado? Ou será que ele falou que é indicada para aluno e ele escreveu para professor ali o produto, né? E aí, eu venho com essa proposta. Então, assim, para mim, a gente precisa ter um olhar para além da forma. Para além da forma, para além de processo de divulgação, para além de só, simplesmente, uma aderência com a linha ou com a área. E aí, essa vem as minhas propostas a partir dali, né? Mais uma vez, esqueço, assim, é como a gente escreve, é como a gente indicar o produto pela forma. Ele é um guia, ele é um livro, é um catálogo, ele é um caderno de atividade, ele é um curso em ambiente virtual, assim, é assim que a gente costuma descrever o curso. Mas a área indica o seguinte, olha só, em negrito é o que a área indica. O produto educativo deve ser aplicado ou aplicável em condições reais de sala de aula, ou outro espaço de ensino, e ainda que a dissertação ou tese deve ser uma reflexão sobre a elaboração e aplicação desse produto. E aí minha pergunta é a seguinte, tem sentido, então, caracterizar o produto simplesmente pela forma de apresentação? Porque a própria área diz que é algo
além disso. Bom, e aí vem, assim, será que é realmente um guia didático, por exemplo? A forma, assim, aí não seria mais interessante caracterizar o produto pelo que ele contém e pela forma que ele se direciona ao público-alvo? Não seria o caso de diferenciar o produto em si da forma escolhida para materializá-lo e divulgá-lo? Então, para mim, quando alguém fala, a gente perde um pouco do sentido quando a gente começa a falar assim, meu produto é um guia, porque isso não diz nada para mim sobre o produto. Eu acho que a gente precisa falar mais coisas. Não, o meu produto trata disso aqui, olha. Porque o guia é só uma forma de materializar, tá? Bom, vou tentar não ler isso tudo, mas eu vou deixar os slides para vocês de referência. Eu acabei escrevendo mais por causa disso, para vocês buscarem ler se vocês tiverem interesse depois, né? E aí, assim, para mim, a gente precisa buscar outras formas de identificação do produto. E eu vou começar por essa definição aqui. Eu fui buscar algumas referências sobre a produção de material didático na literatura. Eu encontrei algumas leituras de autores da América Latina, eu encontrei pouca leitura do Brasil, pouca pesquisa no Brasil em relação à produção de material didático e produção de recursos. A gente tem uma produção enorme no Brasil sobre avaliação de material didático, muito. O próprio PPGE da UFES tem pesquisas nesse sentido, e a gente tem um grupo lá do UFPE que tem várias pesquisas, teses, dissertações sobre avaliação de material didático. Produção, achei pouco, e fui encontrar em referências na Argentina, no Uruguai, assim, outras referências. Um deles é esse aqui, o Gimeno Sacristán, que ele utiliza a seguinte definição para material didático, e no meu caso, eu transformo em produto educacional. Seria qualquer instrumento ou objeto que possa servir como recurso para que, mediante sua manipulação, observação ou leitura, se oferece oportunidades para aprender algo, ou seu uso interfere no desenvolvimento de alguma função de ensino. E aí, complementar isso, outro autor, o Pagan, eles falam que seriam todos aqueles instrumentos e meios que fornecem critérios para colaborar para tomar de decisão, tanto no planejamento quanto na intervenção direta do processo de ensino. Então, assim, essas definições aqui, para mim, elas vão ajudar a gente a compreender melhor aquilo que a gente deve entender como produto educacional. Ou seja, o que está... ele fala, repara que a forma de apresentação não tem lugar nessas definições. Mas o que tem dentro desses produtos é o que importa, desse processo. O Pagan ainda fala o seguinte, olha, que nenhum produto é um fim em si mesmo. Sim, por isso é importante que não somente se materializem uma sequência de atividades, ou vídeo, ou software, mas que traga consigo a proposta de ensino que está subjacente ao que se apresenta de forma explícita no produto. Então, veja, de novo, olha, ele não é o que ele se materializa, somente o que é importante. E aí ele fala o seguinte, olha, que é importante reconhecer duas formas de caracterizar o produto, para além simplesmente a forma. A sua função didática, ou seja, a sua finalidade de aprendizagem e metodologia utilizada para atingir seu fim. E o outro, o conjunto de meios e recursos e instrumentos utilizados para materializar. Então, ele não descarta a materialização dele, mas ele traz outro elemento fundamental, que é isso, a finalidade de aprendizagem e metodologias utilizadas para atingir esse fim. Então, isso, para mim, é o que uma pesquisa de mestrado e doutorado dá conta com mais propriedade. A materialização, para mim, é a última coisa. Depois que eu tenho esse primeiro item, aí eu escolho a melhor forma de materializar esse produto. Vou dar um exemplo assim, a Euna, que minha aluna de mestrado defendeu há pouco tempo, a pesquisa dela deu muita volta, até que ela resolveu trabalhar com história em quadrinhos no processo de formação de professores. E aí, assim, quando ela fez esse tipo de abordagem, e seja abordagem metodológica, seja os conteúdos abordados, seja isso, porque o quadrinho acabou virando uma proposta metodológica de ensino. Ela escolheu, no final, materializar o produto dela como
uma linguagem de história em quadrinho. Ou seja, quem disse a forma foi algo que emergiu da pesquisa. Não foi algo que ela tinha pensado a priori, né? Então, eu acho que esse seria um exemplo. Bom, então vamos lá. O Kaplun, que é um autor que eu tenho utilizado muito na produção quando eu vou pensar em produto educacional ou material didático, ele fala que o produto seria um objeto que facilita uma experiência de aprendizagem, ou seja, uma experiência de mudança e enriquecimento em algum sentido, conceitual, perceptivo, afetivo, de habilidades ou atitudes, etc. E aí ele não abre mão da forma, mas ele precisa caracterizar outros itens de forma explícita. Tem um autor que chama Área Moreira. Oi. Só te interrompendo, volta lá no Kaplun rapidinho. E aí, eu acho que esse autor, ele traz uma reflexão bacana, que tem a ver com, só fazer um parênteses aqui com a turma de ciências, né, com o artigo que a gente leu hoje e discutiu no início da aula, que ele fala assim, esquece tudo que te disse, os mestrados profissionais da área de ensino, o que esperar de um doutorado profissional. Ele vai fazendo uns diálogos, né? Depois eu posso passar para vocês darem uma olhada. Da IFRJ, né? Da Gisele, que é a mesma, é uma das autoras daquele artigo da Ivanise. E aí, assim, discutindo muito que será que o produto mesmo de um mestrado, de um doutorado profissional, não é em si toda a mudança por qual esse aluno passa durante esse processo, e ele consegue materializar isso no final, essa mudança de postura, que professor ele era antes e que professor ele se tornou, né, a partir a partir desse fazer, né, desse estar nesse lugar e dele pensar e refletir sobre a própria prática, né? Então, queria trazer isso também. A Gisele, ela é muito enfática em relação a uma coisa, quando ela defende que o principal produto do mestrado profissional, agora doutorado, é a formação do sujeito, tá? Que é a formação do mestrando, é a formação do doutorando. Então, assim, porque ela fala assim, não há garantias de que o produto que ele desenvolveu, ele vai surtir outros efeitos, a não ser nos espaços onde ele investigou e no próprio sujeito. Então, assim, a gente precisa entender isso até para a gente não se frustrar depois, né? Então, assim, esse é o principal produto, é o que ela defende nesse processo. É claro que eu espero que um produto de um doutorado, ele tenha mais impacto e que tenha mais aderência nos contextos escolares do que o do mestrado, que teve pouco tempo de experimentação. Vou dar um exemplo, assim, o produto que eu desenvolvi junto com outros colegas no meu doutorado, ele já tem 10 anos, mais de 10 anos, ele é utilizado até hoje. E ele vem se aperfeiçoando, ele vem melhorando, ou seja, ele é algo que ficou no contexto, no espaço onde ele foi experimentado. Então, eu espero que no doutorado, esses produtos eles tenham esse processo assim, de continuidade de uso mais longo, mas mesmo assim não é garantia. Então, acho que tem a ver com isso que a Gisele fala. E aí eu vou trazer assim, o Kaplun de novo, mas eu vou trazer antes o Área Moreira, que eles vão dizer o seguinte, eles falam que os dois vão falar de como o que deveria, o que eles acham que deveria conter no material didático, no produto educacional. O Área Moreira, ele fala que todo recurso didático ele possui 3 dimensões, uma semântica, uma pragmática e uma sintática. A dimensão semântica se refere aos conteúdos, informações, mensagens, e o que ele resume como o que o material diz. Tá? Então, assim, tem a ver, assim, a fração, então, os elementos de fração que vão ser trabalhados, os conceitos de fração que vão ser trabalhados. Uma dimensão pragmática que se refere ao uso do material, ou seja, como e para que será usado. Isso tem muito a ver com a parte metodológica do processo. O material didático precisa incorporar isso. E uma dimensão sintática que se refere aos sistemas simbólicos utilizados no material
utilizado para representar as informações, como a mensagem é apresentada. Então, tem a ver com símbolos, com imagens, com linguagem, com escrita, com organização, ou seja, tem a ver com a materialização do produto. O Kaplun, ele também fala de três dimensões que ele chama de eixos. O primeiro, o eixo conceitual, que eu vou resumir para vocês, assim, ele está relacionado ao objeto do conhecimento, tá? Ou seja, tem a ver com o conteúdo que está sendo tratado. O eixo pedagógico, relacionado à metodologia de ensino escolhida para o material, tá? Isso tem que ficar muito explícito. E, às vezes, o explícito, isso também tem que ficar claro, porque se eu estou fazendo um material didático, às vezes, ele não precisa estar explícito na fala, eu não preciso dizer no início do material, assim, esse material didático trabalha com a metodologia de resolução de problemas. E não é isso. Assim, a forma que ele é estruturado tem que me indicar que ele trabalhou com isso. Quem vai dizer sobre a metodologia escolhida está lá no meu texto. O meu texto, a minha dissertação, vai dizer sobre isso. Mas, ou seja, eu digo no texto e eu materializo isso no material. Quando eu fazia avaliação de livro didático, a gente avaliava muito isso, a coerência dos materiais didáticos, né? Eu ia lá no livro do professor, o professor falava o seguinte, não, eu vou trabalhar com resolução de problemas nessa perspectiva, e dizia a perspectiva teórica que ele ia abordar. Quando eu ia para o livro do aluno, lá não estava escrito que está trabalhando com resolução de problemas, mas eu tinha que olhar para as atividades da forma que elas eram propostas e ver se aquilo tinha sentido baseado na minha teoria. Então, eu entendo o seguinte, a minha dissertação, a tese, tem que dizer sobre o que eu entendo de resolução de problemas. O meu produto educacional, ele tem que materializar isso da forma que ele vai para a sala de aula. Tá? Então, esse eixo pedagógico tem a ver com isso, esse olhar que eu tenho que ter para isso. E o eixo comunicacional, que está relacionado com a forma. Então, vejam que os dois autores, para mim, eles falam de questões parecidas. Os três se separam em três eixos ou dimensões. Uma relacionada a conteúdo, outra relacionada à metodologia e outra relacionada à forma de apresentação. Tá? E, para mim, eu preciso deixar muito claro isso. O que eu tenho orientado os meus orientandos, que é o seguinte, a área diz, eu acho que até vou falar disso mais na frente, vou dizer para vocês aqui. A área diz o seguinte, olha, que as dissertações e teses deverão conter no corpo do texto uma seção ou capítulo abordando a metodologia de desenvolvimento do produto educacional. Ok? Isso quer dizer o seguinte, eu preciso reservar um espaço na minha tese, um capítulo, seção, para tratar disso. Eu tenho visto, vocês olharem, principalmente as dissertações mais antigas do CIMAT, que às vezes o produto dentro da dissertação, ele aparece com uma página. Ou seja, a gente dedica uma página para dizer sobre o produto. Mas, na verdade, a área espera mais disso. Olha, ela espera que seja abordada a metodologia de desenvolvimento dele. Eu preciso explicar direitinho como e por que eu escrevi aquele produto. Então, tem que ter. Ele precisa ser, na visão da área, estrela da dissertação, o produto, ou tese. Tem que ser estrela. E eles dizem mais, olha, no artigo, a Ivanilza deve falar disso para vocês de novo, nessa seção deveria conter o seguinte, conteúdo, a descrição das etapas de delimitação do problema a ser abordado. 2, definição das etapas, idealização e elaboração do produto educacional. 3, prototipagem quando for o caso. 4, aplicação, avaliação, validação. A primeira instância, mínimo recomendado para o mestrado profissional. Depois eu falo dessa recomendação, acho que vocês falaram também hoje. E 5, análise à luz do referencial teórico e metodológico. E mais, ele diz, espero que os produtos ou processos educacionais resultantes dos mestrados ou doutorados agora atinjam plenamente a primeira instância. Vou dizer sobre isso, vocês acho que falaram, né? Assim, a área, ela não espera, vocês já apresentaram essa figura hoje, ela espera que até o item
5. Até o item 4, ele é obrigatório para mestrado profissional. Daí para frente, só para doutorado. Eu tenho algumas questões em relação a esses itens que a área coloca aqui. Tá? Primeiro, eu acho que é uma pena a aplicação do produto não ser obrigatório para mestrado. No EduCimat, a gente tem pedido. No EduCimat, a gente tem que falar que é obrigatório. Tá? Mas eu acho que, de modo geral, eles, para mim, pecam em relação a isso, mas eu entendo que, talvez, dependendo dos contextos, isso fique complicado de fazer, né? Por exemplo, agora, nesse contexto de pandemia, a gente teve casos de não ser possível fazer aplicação, e teve que fazer validação por pares, enfim. Então, a gente tem que entender também que tem essas questões acontecendo. E o tempo do mestrado é curto, né? Assim, então... Ô, Rony, eu acho complicado, assim, corroborando com a sua fala, né, não contemplar a intervenção escolar e essa validação no contexto educacional, até porque só uma proposta, ela dificilmente gera reflexões, né, ela gera uma pesquisa, a não ser que você faça uma validação por pares só, e pare numa validação por pares, né? Mas sem essa intervenção, você, por exemplo, não consegue fazer uma publicação bibliográfica, entendeu, de um artigo em nenhum lugar, não existe uma revista na área de ensino que vai publicar uma proposta educativa sem você ter feito, né, uma intervenção, um estudo. Então, é muito complicado isso, sabe? Eu acho Vira uma pesquisa teórica, né? Vira uma pesquisa teórica. Mas, enfim, assim, o que eu tenho de questão em relação a esses itens que estão colocados no artigo dos meninos? Primeiro, eu questiono o seguinte, para mim, itens 1, 4 e 5 são etapas que não estão no produto, estão no texto dissertativo. Então, relembrando o que é 1, 4 e 5. Delimitação do problema a ser abordado. Eu delimito o problema na minha dissertação ou tese, não é no produto. Então, para mim, esse item é um item que está no texto dissertativo ou da tese. Item 4, aplicação, avaliação, validação. E o item 5, análise à luz de referencial, também é texto dissertativo. Eu não faço isso no produto. Então, assim, não tem sentido eu fazer uma avaliação do produto considerando esses itens como itens de avaliação, porque eles estão no texto dissertativo. Então, para mim, tem uma falha nesse esquema aí. Eu acho que dá uma carga para o produto, para a avaliação do produto, que não deveria ter, tá? Ô, Rony, será que isso não está muito relacionado a essas questões desses mestrados acadêmicos profissionais, que às vezes são ofertados no mesmo lugar, e a gente vê que tem enfim, né, algumas instituições que têm feito pesquisa que não é só focada na área educacional, mas que junta esse processo depois, porque são mestrados, né, vamos falar de mestrado, porque até então é mestrado, onde essa parte do produto, ela vira um adeno mesmo, entende o que eu estou querendo dizer? Ela não é como é o nosso mestrado. O nosso mestrado, a raiz dele, o cerne dele é o produto, né? Então, assim, a dissertação inteira, na verdade, é o produto, mas a gente pega uma sessão, talvez, para dialogar mais da forma, né, daquele produto, como que ele foi trazido, mas o contexto todo, a dissertação inteira é sobre o produto educacional. Mas essa é a indicação da área, né, Manu? A área quer que o produto seja estrela da pesquisa. Não, eles não têm outra indicação diferente dessa. Ela não é algo a ser produzido depois, ela é estrela do processo. Então, por isso tem uma sessão específica para tratar desse processo de elaboração. Depois eu falo como que... Vou falar assim, o que eu tenho sugerido para os meus orientandos? Quando vai tratar do referencial teórico, eles separarem uma parte que fala do referencial teórico que foi concebido para elaboração do produto, e um referencial teórico que vai tratar, por exemplo, como que eu vou olhar para a pesquisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Isso não quer dizer que, quando eu for fazer análise, eu não recorra a esses referenciais também do produto. Por exemplo,
Eu tenho uma orientanda de mestrado, que é a Kézia, e ela está pesquisando sistema de numeração a partir de estudo de bases numéricas diversas. Então, ela tem uma parte que ela trata do produto, e ela trata do produto da seguinte forma: ela usa esses 3 eixos, essas 3 dimensões do Kaplun como referência. Quando ela vai tratar da questão conceitual que foi utilizada para a elaboração do produto, ela tem um referencial teórico exclusivo do conteúdo matemático, no caso são bases numéricas, e uma base teórica específica da metodologia que ela está usando, que é a resolução de problemas, metodologia de ensino, certo? Então, a parte conceitual, a parte de número, a parte metodológica, a parte de resolução de problemas, e a parte comunicacional é algo que ela ainda não escreveu, porque ela vai esperar desenvolver a pesquisa para ver como que ela vai comunicar melhor esse produto, ou como que ela vai materializar esse produto. Aí ela vem, para complementar a parte teórica, ela vem com uma teoria que a gente tem usado, que é uma teoria de cognição corporificada, que faz relação de corpo e mente no processo de aprendizagem, que ela vai usar para análise. Então, o referencial teórico dela, ela divide no referencial do produto, nesse referencial do olhar para a pesquisa, mas que tudo está nesse pacotão de produto, ou seja, ela tem uma seção que ela trata teoricamente do produto educacional. Tá? Então, assim, a gente tem usado essa referência do Kaplun para poder ajudar a gente a organizar esse processo. Tá? Então, assim, essa é a minha proposta, então, que tem a ver com isso que eu falei. Na disciplina de produção de recurso educacional, a gente fez esse grupo da matemática, lá do mestrado, para poder pensar nisso em relação ao produto deles. Para mim, essa seção do produto, ela precisaria ter esses elementos. O primeiro, que é análise. E nessa análise, eu preciso pensar no meu público-alvo. Não tem como eu pensar em estruturação de produto educacional qualquer sem eu ter noção do meu público-alvo. Eu ainda não sei qual é meu público-alvo, mas você tem uma ideia que ele vai ser, por exemplo, com alunos do ensino fundamental, anos iniciais, ou que vai ser com professores, sei lá, que atuam em tal período. Eu tenho uma ideia. Quando eu tiver certeza do meu público-alvo, eu venho aqui e revejo, porque esse processo é um processo cíclico. Mas eu não posso pensar a priori no produto se eu não sei para quem ele é destinado. Para mim, o outro é desenho. E aí isso seria formulação de objetivos gerais específicos. Esse objetivo aqui não deve ser confundido com o objetivo da pesquisa. É o objetivo do produto. Eu quero nesse produto que ele aprenda com os conceitos tais, tais e tais, entendeu? Assim, eu quero que ele aprenda isso. Então, eu preciso ter isso caracterizado antes de pensar na ação. O desenvolvimento, que aí tem a ver com essas questões, que tem a ver com as dimensões aí do Kaplun, seleção de conteúdo, seleção de estratégia didática, determinação da forma de comunicação. Aí eu faço a prototipação, e aí depois eu vou para avaliação, aplicação, validação. Esse processo que é cíclico. Eu posso voltar e posso rever, e posso refazer, enfim, o tempo todo. Mas para mim a sessão de produto educacional, ela precisaria contemplar isso. Essa parte de avaliação é a que estaria fora do produto em si, mas sim, ele estaria no processo de avaliação que está na minha tese ou dissertação. Tá? Então, para mim, essa seria a estrutura que poderia ser utilizada para organizar melhor esse olhar para o produto. Isso é a explicação, não vou ler, já falei. Isso, para mim, acaba indicando uma nova forma de avaliar o produto, para além daquela ficha, ou complementar aquela ficha que foi proposta pelo grupo. Essa é a ficha, não vou ler assim, para vocês, porque tem a ver com aqueles itens que eu coloquei. E aí, o que eu acho que poderia ser complementado. Lembrando assim, o item 1 é o item complexidade. Para mim, é o seguinte, olha, esse é um item que a gente poderia incorporar outros elementos aí, para serem perguntados na hora, que tem a ver com a questão dos eixos que o Kaplun propôs. Para mim, olha, os conceitos, informações básicas, procedimentos ou imagens são apresentados ou utilizados sem erro conceitual, indução a erro, ou contradições internas e condizentes com referencial
apresentaram na dissertação ou tese? Porque, assim, a gente está falando de especialistas que vão ler aquilo ali. Eu preciso saber se aquilo ali é coerente, e eu acho que isso poderia ser um item a ser perguntado. Outra pergunta que poderia ser feita ali: a metodologia de ensino adotada é clara e coerente com o que foi definido na dissertação ou tese? Falei que era resolução de problemas, eu estou usando isso no meu produto. E outra: a linguagem utilizada é adequada ao público-alvo a que se destina, quanto ao vocabulário, a clareza na apresentação dos conteúdos e na formulação das instruções? E isso, para mim, poderia ser complementar e poderia ser inserido naquele item complexidade, se for o caso, entendeu? Eu acho que a gente poderia ter esse olhar um pouquinho mais qualitativo para o produto. E aí, para finalizar, eu acho que a gente precisa começar mudando o seguinte: aquela pergunta que a gente sempre faz, assim, qual é o seu produto? E a gente precisa perguntar de uma maneira um pouquinho mais extensa. Para mim seria o seguinte, olha: em relação ao seu produto educacional, o que ele abordará? Como ele fará essa abordagem? Como ele deve ser utilizado e como ele será apresentado, organizado? E, para completar, quais serão os referenciais teóricos que subsidiarão sua elaboração? Eu acho que a gente precisa começar a fazer esse exercício para a gente entender um pouco mais que o produto não é a apresentação, o produto é o que está dentro dele. Então, assim, essa é a minha proposta de mudança de pergunta aí para esse final. É isso. Acabou. Palmas, muito bom, Rony, obrigada. Muito bom mesmo. Acho que primeiro que você fez, né, uma abordagem geral da área, né, que dá algumas clareadas com que a área tem feito de proposta e traz discussões em cima disso, né, trazendo aí proposições e reflexões. Perfeito. Volta alguns slides, assim, eu queria fazer uma contribuição a isso. Esse eixo pedagógico, Rony, eu fiquei pensando que, assim, principalmente no doutorado, né, o impacto também da questão teórica, porque, assim, existem questões que são teórico-metodológicas, existem questões que são mais teóricas, existem questões que são mais metodológicas, né? E, às vezes, a mesma metodologia pode ser utilizada com teóricos diferentes, né? E aí, eu fiquei pensando se não seria importante ter um eixo teórico separado ou junto, teórico-metodológico, que deixasse em evidência se essas reflexões teóricas, elas aconteceram, porque uma coisa é eu falar de resolução de problemas, eu vou falar na perspectiva da ciência, né? Aí eu vou trabalhar com a metodologia da ABRP, que eu tenho chamado, né, que é aprendizagem baseada na resolução de problemas, que é um pouco diferente da matemática, mas tem um cerne aí parecido. Mas eu posso fazer isso com olhares diferentes. E eu tenho feito isso numa perspectiva muito sociocultural, que tem sido um pouco diferente da perspectiva inicial, das propostas iniciais, que são mais cognitivistas. Então, eu tenho feito uma interlocução com uma metodologia e com uma outra abordagem teórica. Entende o que eu estou querendo dizer? Não é interessante fazer essa reflexão, porque no final do processo, aquela metodologia, ela atingiu uma outra teoria que não era aquela teoria usualmente utilizada, entende? Sabe, eu acho que são reflexões importantes que precisam ter. Manu, eu acho também, eu acho que ela deve ter. Mas o que eu tenho separado é o seguinte: aqui a gente está falando de avaliação do produto. Esse produto atendeu aquilo que foi pensado para ele. O que você diz, para mim, tem a ver com a forma que eu olhei para a aplicação do produto. Assim, eu olho para esse produto nessa perspectiva sociocultural, para até dizer o seguinte, perceber se ele atingiu os objetivos que eu propus para a minha pesquisa. Então, para mim, essa abordagem teórica é uma abordagem que ela vai ser colocada no texto dissertativo ou da tese, ela vai ser trazida para o processo de avaliação da sequência, olhando para aquela aplicação. Então, para mim, isso faz parte do processo de avaliação. Aqui, para mim, eu estou analisando o produto em si.
A outra coisa é avaliar a pesquisa, que são duas coisas que acontecem de forma simultâneas, mas que têm olhares, para mim, embora imbricados, têm olhares diferentes. Quando eu vou olhar essa perspectiva sociocultural, eu estou vendo se os objetivos da minha pesquisa foram atingidos. Quando eu vou olhar para esses elementos teóricos aqui, eu vou olhar para ver se os objetivos do meu produto, para o qual que eu criei, foram contemplados, entendeu? Assim, não, ele vai ser atendido isso. Porque, veja, eu estou pensando em um produto que pode ser utilizado, apesar de ser imbricado, independente da pesquisa, independente da tese ou dissertação. Então, ele tem que ter vida própria. Tendo vida própria, eu não preciso necessariamente recorrer à pesquisa para poder compreender o que ele está me dizendo. Então, assim, a perspectiva, para mim, é a perspectiva pedagógica do produto, e não a perspectiva de pesquisa. Isso que vai dizer a tese ou dissertação. Então, por exemplo, a Kézia está usando teoria da cognição corporificada para poder olhar para a pesquisa dela. O produto não tem isso. O produto não tem isso. O que ela vai olhar é o seguinte, que na utilização do produto, para perceber se o produto foi importante para o processo de aprendizagem, ela vai olhar para essa teoria para poder fazer análise do potencial ou não daquele produto. Então, assim, eu acho que é isso que você está falando, mas para mim, assim, está em um local, para mim, isso não faria parte do processo de avaliação do produto, é disso que a gente está falando aqui. Eu não sei, Rony, assim, talvez... Porque, assim, o que eu tenho feito muito nas minhas pesquisas, né? A gente tem trabalhado muito com essa avaliação, que eu tenho chamado muito de validação por pares, né? Então, assim, antes de qualquer intervenção, antes da gente ir para a sala de aula, a gente faz isso ou no grupo de pesquisa, ou a gente convida mesmo professores da própria escola, né? Ou a gente, enfim, a gente faz essa discussão dessa proposta junto com professores da mesma área, professores que, né, tenham potencial para poder aplicar aquela proposta pedagógica. E aí, nessa validação por pares, sempre tem nas nossas fichas um item que avalia se aquele material proposto, ele conseguiria trazer, né, no final, uma reflexão ou alguma coisa teórica com relação aos referenciais teóricos. Então, vamos supor, eu vou falar de espaço não formal, né, de espaço de educação não formal. Então, a gente tem usado muito um referencial de GOM, né, que é um referencial muito social, que tem uma visão assim, quando você faz uma visita, você mobiliza questões dentro daquele sujeito que vão fazer ele refletir sobre quem ele é. Então, assim, são vários, digamos assim, indicadores, né, de possibilidade de você promover aquilo que a autora traz do que é educação não formal naquela visita, naquele espaço, naquela atividade. Então, a gente pergunta, dentre essas validações, essas fichas de avaliação aos pares, se ele acha que aquele material conseguiria atingir isso no final. E a pesquisa nossa, né, a pesquisa do aluno, ela, no final, volta ao referencial teórico e diz se aquela intervenção conseguiu ou não chegar às propostas do referencial teórico. Então, eu não sei, eu acho que é tão importante quanto analisar esse eixo pedagógico, eu acho que contém e contempla, assim, analisar esse eixo teórico, mas é uma opinião. Não, Manu, mas de repente, para você, isso está contemplado dentro da metodologia de ensino também. Você usa uma metodologia de ensino e que contempla esses elementos. Então, veja, ela deixa de ser só um olhar para a pesquisa e passa a ser algo incorporado dentro da sua proposta de ensino. Então, nesse caso, tem todo sentido usar também essa perspectiva para olhar para isso, entendeu? Então, assim, não é problema nenhum. É porque, assim, no caso que eu dei o exemplo, a teoria de cognição corporificada não é algo que a gente pretende trabalhar com os alunos, a gente pretende desenvolver com eles o conhecimento utilizando dispositivos móveis de bases numéricas. Então, eu preciso desenvolver isso ali. Isso é olhar para a pesquisa, assim, para olhar para aquilo. Eu não desejo incorporar isso ali no material, entendeu? Mas isso eu poderia desejar também.
Eu poderia propor atividades em que eu motivasse ou incentivasse mais o uso do corpo, por exemplo. Aí ela estaria inserida dentro da minha proposta metodológica de ensino também. Tá? Então, as fichas, elas acabam sendo, se a gente parar para pensar, pela subjetividade, pela especificidade de cada trabalho, elas deveriam ser únicas, né? Cada trabalho deveria ter a sua própria forma, a sua própria ficha de avaliação. Depende, eu acho que assim, pensando em linhas gerais, pode atender. O que precisa ficar claro, porque, por exemplo, eu preciso dizer no texto dissertativo ou na tese que eu estou incorporando esse elemento como metodologia também de ensino. Porque aí, quando a banca for ler, ela vai ler com esse olhar também, entendeu? Então, por isso que tem que ficar na hora de descrição do produto, eu preciso dizer, claro, baseado em que eu estou escrevendo. Então, nessa perspectiva, não precisa ser uma para cada dissertação. A dissertação, a tese, dizem para mim como orientar o meu olhar. E eu acho que é esse o cuidado que os pesquisadores aqui, os doutorandos, precisam ter, né? A banca, ela não pode olhar a partir do nada, tem que olhar a partir daquilo que eu indiquei para ela olhar, né? Não, bacana. O Elcio Milho, acho que é um da matemática, fazer uma pergunta. E aí, pessoal, bom dia. Eu tenho, primeiro, agradecer, né, Rony, pelo esclarecimento dos novos documentos da área. Acho que está todo mundo, sim, procurando respostas, né? E aí eu fiquei pensando em algumas possibilidades do que a gente já tinha com o que está vindo agora com esse novo documento, né? Então, agradeço por ter pontuado o documento, inclusive que dialoga, né, com a proposta da professora Vanise, e que aí a gente está tentando pensar em novas possibilidades, né? E aí fico pensando assim, né, nós estamos pensando num doutorado profissional e que precisa, de alguma forma, trazer algo diferenciado em relação ao mestrado profissional, ou não, né? E aí, o que isso impacta? O que a gente tinha até então, né, da área de ensino, como avaliação, como indicação de produto educacional, ao meu ver, era o documento da área de 2016, né, que pontuava sobre os produtos educacionais, as categorias, as avaliações, como é que eles poderiam ser confeccionados. E lá a gente tinha alguns tipos de produtos educacionais, né, material interativo, a parte de software, né, produção textual, enfim, a própria ideia de curso de formação que estava englobada dentro daquela produção específica da área de ensino. E aí, olhando agora para esse documento de 2019, né, que é um documento de produção técnica, pelo que eu entendi, ele é aberto para todas as áreas, né? Inclusive, você coloca na sua primeira fala, na palestra que você foi dar, que você perguntou, tem algum documento específico na área de educação? Mas o nosso é da área de ensino, então talvez tenha algumas particularidades. E dentro desse documento, ele especifica material didático e coloca outros em paralelo, em separado, inclusive. A própria ideia de software, de aplicativo, de evento, de curso de formação. Então, ele cria subcategorias nesse documento de 2019, porque ele está pensando em todas as áreas, né, de avaliação. E aí eu fiquei pensando, né, para a nossa área de ensino, o que atenderia a esses critérios de avaliação? Será que é só a proposta de material didático, ou esses outros campos que também estão sendo colocados caberiam dentro de produto educacional? Porque até então, no documento de 2016, eles cabiam, né? Software, a própria ideia de curso de formação, de evento. E aí ele coloca como proposta de alguma coisa, atividade de extensão, ele dá esse nome, né? Só que em nenhum momento esse documento produto educativo, ele deixa isso aberto, porque ele não é específico da área. Como é que a gente faz esse diálogo entre esses dois documentos? A ideia é que a gente olhe para esse documento de 2019 e puxe para dentro da área de ensino e ver o que atende a nossa proposta? E se for, o que atende a nossa proposta, então? Elcio, vamos lá. Sim, de novo, na perspectiva de diálogo, não de resposta acabada, assim, mesmo porque eu não estou aqui representando a área. Continua valendo tudo aquilo que a área propunha de produto educacional, tá? Realmente, esse documento da cápsula é um documento geral. A área, provavelmente, após esse fechamento da quadrienal, ela gera outro documento de área, onde provavelmente deve ser incorporada essa ficha de avaliação de produtos que a gente acabou de ver. Claro que vai ter discussão a partir daí, assim, quem valida qualquer documento da área é a área, e a área são todos os programas juntos, então isso tem que ser num seminário. Continua tudo valendo, tá?
qualquer um desses itens pode ser caracterizado como produto educacional. Tem um item importante, uma coisa importante, que no texto da Ivanise com os outros colegas tem, que ela deve falar também, é que a área sempre criticou, aliás, passou a criticar a partir do último seminário, a fragmentação de produto. Vamos colocar assim. A gente, às vezes, pensava assim, a minha pesquisa, vou colocar a pesquisa do Vitor, que foi me orientando. A gente teve 2 aplicativos desenvolvidos, teve um material didático impresso desenvolvido. A gente meio que assim considerava, ou seja, essa dissertação gerou então 3 produtos educacionais. E aí você pensa em formação de professores, a formação de professores tem 2 produtos educacionais, que é a formação em si e que é o material didático, por exemplo, usado na formação. Esse grupo, a proposta é a seguinte, parar de fragmentar o produto. Dizer o seguinte, que a partir do momento em que todos eles foram criados a partir de uma única pesquisa, esse conjunto de coisas é um produto educacional. O que nós podemos ter são vários artefatos, e aí é esse nome que eles passam a usar, artefatos que juntos compõem o produto educacional que é agregado, ou que é vinculado a essa pesquisa. Então, você pode simplesmente ter um software como um produto educacional. Claro que você vai ter que ter forma de apresentar isso para o público em geral, tá? Não tem problema, ele continua sendo válido como produto educacional. Você pode ter um jogo como produto educacional, você pode ter um material didático escrito como produto educacional. Então, aquilo tudo continua valendo como produto, tá? Nada está descaracterizado. Uma exposição, você continua tendo a possibilidade de ter isso. A área, ela retira alguns, se eu não me engano, a área retira a atividade de extensão da lista. Mas assim, a área não incorpora todos esses elementos que a CAPES ela diz, ela indica no documento de área quais são que elas consideram. Então, isso continua valendo, tá? Sem problema. Era mais nesse sentido mesmo que você colocou agora no final, porque tem alguns deles, das normas técnicas, né, passam a entrar dentro da área de ensino, mas outros não, outros são excluídos, né? E aí, para o último documento, é de 2016, e aí eu fiquei pensando, será que vai ser um novo documento agora? E além disso, além da área de ensino, para a perspectiva do doutorado profissional, vai ter um outro ainda, com uma outra perspectiva, ou tende a manter essa mesma estrutura, um diálogo e só um aprofundamento nesses termos? Eu não acredito que vai ter mudança de objetos. Assim, os produtos educacionais que são válidos para mestrado são válidos para doutorado. O que muda é o escopo e o aprofundamento dele. Tá? Assim, só isso. Obrigado. Uma dúvida que eu tenho, Rony, até a gente discutiu semana passada, é a seguinte: pode acontecer de, por exemplo, a materialização do produto, do jeito que a gente cadastra lá na plataforma Educaps, ela pode ser confundida com o próprio produto? Vou dar um exemplo. Então, eu tenho um aluno que ele construiu um curso MOOC, tem um aluno que construiu um jogo digital. Só que ele postou lá no Educaps, na descrição, que era um livro digital, né? Aí eu não sei, né, se, por exemplo, isso, aí a gente até falou que depende como que vai lá na plataforma Sucupira. Mas, assim, a CAPES vai acessar esse link. Aí lá no link está a descrição, livro digital, e aí ela vai ter acesso a tipo uma sequência didática, né, no formato de e-book. Então, pode acontecer isso, de essa materialização ser confundida com o próprio produto educacional, de acordo com a descrição que é feita lá no Educaps? Márcia, eu vou te falar assim, de duas coisas. Primeiro, eu participei da última avaliação quadrienal, né, como consultor. A gente já tinha um grupo anterior, que foi um grupo criado exclusivamente para fazer a avaliação dos produtos. E esse item dessa vinculação não era um item considerado. Considerava o seguinte, ele tem um URL, esse é o item, entendeu? Perfeito. Mesmo porque não daria, porque eram milhares de produtos, para eles irem lá nas dissertações ou teses e conferir a sua dissertação e conferir se tinha relação. Então, não tem relação. E a outra, a partir de agora, quem vai fazer essa avaliação é a banca. E aí a banca, se for o caso, ela vai ter um espaço de diálogo com quem está ali apresentando.
e ela vai fazer a avaliação em cima disso. Então, eu não creio que isso seja um problema a ser considerado. E em relação à banca, tipo assim, a gente, não sei, pelo menos as minhas bancas, muitos são acadêmicos, né? Eles têm essa dificuldade também na avaliação do produto, ou assim, a gente, por exemplo, tem que dar alguma orientação, porque assim, eu sempre tive problema no pessoal da UFES, eles não entendem muito bem como funciona o mestrado profissional, né? E não sei se isso aí também afeta. Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer para ajudar, primeiro que a gente já está ajudando quando a gente chamou para a banca, eles estão aprendendo também junto com a gente no processo. Uma outra coisa, Manu, que a gente pode pensar, a gente pode fazer uma breve descrição para cada item daquele para a ficha, o que a gente espera, o que a gente acha que é importante de olhar para na hora de fazer a avaliação. Eu acho que pode ajudar, principalmente esses que são externos ao EduCimat, não só porque são acadêmicos, porque às vezes são externos ao EduCimat e a gente está pensando em uma perspectiva, que a gente tem autonomia para pensar algumas coisas a mais, então, de repente, a gente pegar essa ficha e descrever um pouco mais, detalhar, explicar o que a gente espera que eles olhem para aquele produto ali, né? Acho que isso pode ajudar, né, Márcia? Eu acho que sim, com certeza. Eu vou até seguir essa orientação, porque, assim, não conhecem muito, né? Então, é bom a gente já criar um guiazinho explicando como que é, né? Interessante. Valeu a dica. Acho que a Lídia tinha levantado a mãozinha. Sim, vocês estão me vendo aí? Achei que eu estava transparente. Bom, eu queria, Rony, primeiro parabenizar a Manuela, você, a coordenação, por ter chamado essa discussão, que essa discussão já vem se arrastando entre nós, desde a criação do mestrado, e vai continuar, graças a Deus, porque eu acho muito complexa essa questão do produto educacional ainda. Né, estão aprendendo, como você disse. E, em meio a isso tudo, essa questão da forma mais qualitativa que você trouxe, eu achei, assim, o top, porque realmente estão muito técnicos aquele fichamento, né, que era colocado, embora ele seja necessário, eu diria, né. Tem essa parte necessária da parte técnica, que é a aplicabilidade, aderência, impacto, mas tem uma delas, que é a questão da inovação, que eu gostaria que vocês olhassem com mais carinho, porque, por exemplo, aí nessa nova forma de avaliar, nesse mesmo slide que está aí na tela, quando você traz o eixo pedagógico, ou mesmo o eixo conceitual, né, dependendo do procedimento, eu acho que esses relacionamentos vão poder ser a inovação, né? Vão poder ser a modificação nova que está sendo proposta e está sendo analisada, pesquisada. Então, trazer um pouco dela aqui para essa parte, colocar talvez a palavra inovação, criatividade, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que seria de bom tom em relação a essa parte que é muito difícil para um aluno de doutorado, que é estar fazendo algo, trazendo alguma modificação mais relevante e, ao mesmo tempo, criativa ou nova, ou como queiram chamar, né? Então, é só isso que eu queria pontuar aí dos seus slides, o resto eu tenho que parar para pensar em cada partezinha dessa. Parabéns, realmente o Rony, desde o doutorado, ele já trouxe uma inovação no seu produto, nesse sentido de produto educacional mesmo, né? Então, eu fico contente que você esteja continuando a discutir isso também. Obrigada. Lembrando que a Lígia foi minha querida orientadora do doutorado, tá, gente? Lígia, eu adorei. E você estava falando, eu estava pensando aqui o seguinte, às vezes a gente precisa dizer para quem vai ler aquilo que a gente também está percebendo. Então, por que não a gente pensar nessa possibilidade de a gente reservar um espacinho nas considerações finais para a gente trazer um pouco desses elementos também, né? Porque, claro, que não precisa ser essa coisa pontual assim, mas a gente trazer nas considerações, porque a gente traz considerações muito pautadas na pesquisa em si. E por que não trazer ali
em relação a esses elementos aí que foram vislumbrados no produto. Né? E aí a gente podia dar uma orientação a partir daí para a própria banca, como que ela vai olhar para aquilo. Eu acho que isso também pode ajudar, seja o mestrando, o doutorando, seja a banca, para poder olhar melhor para esses elementos. Né? Principalmente a complexidade, né, que você falou. Exatamente, a complexidade, a inovação é uma coisa difícil. É a inovação. Agora, Rony, eu estava pensando aqui, né, esses aprofundamentos, essas discussões, essa nova forma de se ver, né, os produtos educacionais pela própria área. A gente tem uma mudança de pontuação nessa nova quadrienal, né, dando mais ênfase aos produtos educacionais do que na outra avaliação. Então, assim, a gente está vendo o quanto que o produto educacional é forte e precisa ser forte no mestrado e no doutorado. E eu acho que a gente precisa, né, pensar depois, enquanto docentes, talvez, numa reunião, não sei, qual é a importância real que a gente está dando nessas discussões desse produto, no final da defesa dessa discussão desse produto que está materializado. Assim, lógico que o processo é um só, né, o eixo pesquisa-produto é um, mas olhar esse produto com cuidado, para que a gente preencha essa ficha depois e faça as discussões necessárias com a importância que tem do produto educacional, e não só chegar, a gente fala da dissertação, e aí sobra 5 minutos no final, a gente fala alguma coisinha do produto, né? Será que não seria interessante, eu acho que não seria viável 2 bancas, né? Embora seria extremamente pertinente fazer uma banca para dissertação e uma banca para o produto. Mas eu acho que as avaliações não podem ser por pessoas diferentes, entendeu? Eu acho que tem que ser as mesmas pessoas ao avaliar a dissertação, elas precisam avaliar o produto. Mas será que, não sei, o indicativo disso, de um tempo necessário, de uma apresentação, porque não tem isso, né? A gente tem orientações muito gerais, mais focada numa apresentação geral, mas, seria interessante ter, sei lá, no final a gente indica 40 minutos de uma apresentação de uma defesa, né? Colocar 40 minutos da defesa, ou 30 minutos da defesa, e 15, 20 minutos do produto, deixar isso claro que precisa ter uma apresentação mais detalhada, precisa ter um olhar com mais cuidado para o produto nesse momento final de apresentação, sabe? Porque a gente está se debruçando tanto sobre isso, se no final esse processo for avaliado da mesma forma como tem sido, ele vai continuar superficial. Então, é só para a gente pensar. Manu, um exercício que eu tenho feito já há muito tempo é o seguinte, eu quero relembrar que o produto ele é totalmente relacionado com a pesquisa, mas ele precisa ter vida própria, isso que a área diz. Então, o que eu tenho feito, sempre eu tenho feito, a primeira coisa que eu leio é o produto. Porque eu preciso ler o produto primeiro para poder ver se ele tem essa vida independente, para ver se eu preciso recorrer à dissertação ou tese para poder compreender alguma coisa que está ali. Porque se eu tiver que recorrer, tem algo errado a partir desse momento. Então, a primeira coisa que eu faço é isso. E eu começo as minhas arguições pelo produto educacional, porque aí eu quero ver se ele consegue responder as dúvidas que eu tive nessa primeira leitura, a partir daí. Eu nem preciso que ele faça a apresentação do produto, porque se o produto ele precisa ter vida própria, ele precisa ser de fácil compreensão, sem alguém me explicar o que ele está falando, eu nem preciso que ele me apresente. Eu quero expor as minhas dúvidas para que ele diga para mim se as minhas dúvidas têm sentido, se eu preciso modificar ou não alguma coisa no produto. Então, eu acho que essa pode ser uma orientação de começar a arguição pelo produto. Não necessariamente começar a apresentação do aluno pelo produto, mas a arguição eu acho que vale a pena começar. Eu começo lendo e começo arguindo. E aí depois eu vou para a pesquisa, entendeu? Talvez isso já dê uma mudada nesse processo, né, como um todo. Tiengo, fala, Ed. Queria começar parabenizando o Rony pela fala, pela apresentação, acho que é muito esclarecedor.
no semestre passado, você trabalhou a disciplina lá no mestrado, que para mim foi, assim, fantástico. Eu nunca assisti nenhuma aula sua lá presencialmente, mas eu discutia todas as suas aulas com os meus orientandos do mestrado, porque eles traziam as questões e a gente ia discutindo, e eu fui aprendendo uma série de coisas com eles. E aí, Rony, uma coisa que me ajudou muito nesse olhar, nessa concepção de produto, foram as perguntas que você sugeriu que fizéssemos, mudar aquela pergunta, ao invés de perguntar qual o seu produto educacional, sabe? Você apresentou para a gente aqui hoje. Olha, eu sugiro mudar as perguntas. Eu achei que isso foi uma sacada muito legal, assim, que ajudou muito, me ajudou muito, e tem me ajudado muito. Então, toda vez que eu tenho dúvida, eu volto para as perguntas. Espera aí, o que eu gostaria de saber mesmo? Como é que é? Né? Então, acho que isto me ajudou a refletir melhor, a repensar melhor. Eu estou nesse processo junto com todos, né? Tem umas questões que ainda me intrigam. A Lígia apontou alguma coisa aí em relação à inovação, por exemplo, que é uma coisa que também me instiga, porque quando você vai ler a respeito parece que os olhares são diferentes, existem muitas questões que são subjetivas, e aí a subjetividade leva cada leitor para direções distintas, enfim, mas eu acho que a gente tem um material muito rico, muito interessante para a gente refletir, e creio que nesse processo, a nossa turma de doutorado está aí, e nesse processo de constituição dessa pesquisa, a gente vai conseguir avançar bastante. Mas a minha fala é mais nesse sentido, de dizer para você que essas questões elas foram muito importantes para mim. Quero abrir um parêntese antes de passar para você. A professora Maria Alice pediu para se desculpar, porque ela estava se sentindo muito mal, ela teve que deitar um pouquinho, tá? É isso, gente. Obrigado, Rony. Obrigado, Ed. Eu queria fazer uma proposta também, trazendo provocações em termos de mudar algumas coisas no programa. Sabe o que eu sinto falta? A gente fazer, não sei, tipo uma amostra de produtos educacionais, sabe? Isso é feito em outras instituições, trazer um diálogo, visibilizar esse produto, né, para a população. Então, não sei, o que vocês acham sobre isso? O próprio ProfPT, eles fizeram um evento nesse ano, né? Aí uma das partes do evento era justamente uma amostra de produtos educacionais. Então, aí muitas pessoas produziram, né, produtos educacionais ao longo dos últimos anos do ProfPT, aí tiveram a oportunidade de apresentar. Aí o pessoal até lá da turma recente, que entrou agora do ProfPT, eles gostaram muito, né, porque tiveram, né, uma visualização de várias produções desenvolvidas pelo próprio ProfPT. Então, acho que a gente pode seguir essa tendência. O Concefor deve ter uma seção só para produções técnicas, que também pode ser enquadrada aí em produtos educacionais também. Abrir para produtos educacionais, eu acho super legal a ideia. Manu, nosso grupo de pesquisa está participando de uma formação pela SBEM Nacional, e junto com grupos de pesquisa da PUC de São Paulo, da UFRJ e da Unespar. Esses 4 grupos de pesquisa, eles organizaram, via SBEM, uma formação para professores, e nós, aqui do Espírito Santo, nosso grupo de pesquisa, ficou com uma temática específica da deficiência intelectual, nesse processo de formação. E todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo nessa formação é em cima dos produtos educacionais
dos nossos alunos, né, que foram produzidos pelos nossos alunos, que tratam dessa temática especificamente. Inclusive, o Elcio, que está aqui com a gente, ele participa do grupo e desse processo de formação. Então, assim, tem sido muito bacana e como que as pessoas do curso têm recebido esse material e têm dialogado a respeito desse material, têm feito interações com a gente a respeito do material produzido, dos produtos trabalhados aqui. Acho que essa questão de dar visibilidade aos produtos, é uma ideia muito interessante. A gente precisa de pensar em alternativas mesmo, que às vezes eles ficam lá na plataforma, ficam lá, e não tem uma visibilidade para o público em geral, né? Porque a tendência é essa, né? A tendência é dar foco no produto, né? A identidade dos PPGs profissionais é o produto educacional e vai ser cada vez mais, né? Então, acho que a gente tem que começar a trazer isso também para os nossos eventos, né? A gente faz muito banner, pôster, resumo, trabalho. Por que não fazer a divulgação dos produtos educacionais, né? Dando destaques a eles, né? Manu, deixa eu falar uma coisinha assim. Agradecer o Tiago pelas palavras dele, sempre muito amável, né? Mas eu acho excelente a ideia. Inclusive, no último seminário, o que eu ouvi muito foi o seguinte: o programa ele pode ter outros produtos educacionais, não necessariamente relacionados à dissertação. Só que, para serem considerados no processo de avaliação, ele precisa também passar por uma validação, assim como vai fazer para a banca. Eu acho que nessa amostra poderia se abrir possibilidades para apresentação de outros produtos que não são necessariamente vinculados à tese de dissertação. Por exemplo, o que a Márcia e a Vanessa têm feito lá com os alunos e tudo mais, criação de SMUC, e ter uma banca de avaliação, como tem de avaliação de artigo para evento, porque aí eles podem passar por esse processo de validação também e de avaliação, e aí a gente vai ter mais produtos podendo ser incorporados na nossa produção, tá? Adorei, nossa, Rony, perfeito, e isso casa muito, ó, eu dei uma formação recente para a Secretaria de Vila Velha, e eu trouxe um pouco essa visão de validação, né? Eu estava falando de sequências didáticas, né, e como que são os processos de validação de sequência didática e tal, falando dessa avaliação por pares. E aí, tiveram duas professoras, né, que estavam participando, e falaram, poxa, eu queria tanto ter essa oportunidade de, como que eu faço isso? Como que eu apresento aquilo que eu estou fazendo na sala de aula e valido isso, né? Então, assim, até fazer esse movimento com as próprias secretarias de educação, como a Marina sugeriu aqui, eu acho que isso dá visibilidade e fortalece as nossas parcerias com as secretarias, né? Muito bom, gostei muito. E complementar a isso, a gente pode também motivar, assim, a gente já teve, o Renan está aqui, ele quer falar, eu já vou deixar, Renan, mas existe uma revista no Brasil que tem uma avaliação boa da área, que é uma revista de produtos educacionais. A gente publicou lá, né, Renan, e que trata de textos e alusivos a produtos. Então, outra coisa que a gente pode fomentar, além disso, é também escrita de textos relacionados ao produto e submeter, seja lá, ou seja, na nossa revista Sala de Aula em Foco também, que também tem espaço para isso, né? Ótimo. Então, essa revista que o Rony está citando se chama REP, Revista Eletrônica de Produtos Educacionais em Pesquisas de Ensino. A gente publicou realmente um trabalho lá, e eles só publicam produtos educacionais, pelo que eu percebi na revista. E em relação a essa divulgação, Manu, eu estava aqui pensando que a gente, né, numa sociedade da informação e com tantos recursos tecnológicos, a gente tem certo acesso, de forma até facilitada, às superintendências de educação, às prefeituras, por meios eletrônicos. Então, por que não, talvez, pensar numa proposta, e eu não sei se seria o próprio Educimat que faria isso, ou se demandaria um movimento mais tecnológico da instituição, né, da equipe tecnológica,
para que toda vez que um produto fosse defendido, entendeu, fosse enviado um alerta para esses espaços, sabe? Por exemplo, as prefeituras, né, a superintendência, um alerta sobre essa nova, né, sobre essa nova publicação. E aí essas instituições repassam essa informação para os seus funcionários, né, da educação, que trabalham, não sei, uma forma de chegar até esses professores, porque realmente é um problema, né? Você tem tudo defendido, está no site do CIMAT, e aí quem vai lá ver? Né? Então, você recebeu um alerta, pô, eu recebi por e-mail aqui um alerta de que foi publicado um produto educacional no IFE sobre isso. Então, a pessoa já recebendo esse alerta, ela consegue já, talvez, ali, acessar o link, já olhar, apreciar. Então, assim, é uma ideia que veio na minha cabeça, mas também isso não sei se é possível juridicamente falando e tecnologicamente em relação ao campus, né? Mas, assim, é uma ideia, sabe, um alerta. Eu tinha pensado primeiro nas escolas, sabe, assim, existe um banco de cadastros de escola, e isso teria que ser feito um trabalho muito amplo, de forma nacional, né, e que fosse feito um cadastro, né, com endereços eletrônicos, e essas escolas receberiam essa notificação e repassariam aos seus professores, mas eu acho que talvez pela superintendência, talvez seria um caminho. Pensei que um aplicativo de celular, que o próprio EduCIMAT fizesse, liberasse, se divulgasse esse aplicativo e ali, né, acontecessem essas Sim, divulgações. Poderia ser, né, e nesse aplicativo ter lá os produtos, a descrição do que ele é, o link para a pessoa clicar, baixar, acessar, eu acho que, aí tem que ir pensando nesses caminhos de divulgação, né. Mas Pode legal. ser um produto educacional, né, de algum mestrando, de alguém, doutorando aí, né? Ou doutorando, né? Viu, Márcia? Adorei, quem se arrisca. Bom, os doutorandos estão, né, bastante empenhados aí em ler, discutir, tentar entender e formar as identidades aí desse produto educacional do doutorado, né? E vale citar, assim, a gente já está caminhando para o final, falei isso na turma de ciência, vou falar de novo aqui para todos, né? Na última quadrienal, a gente teve uma avaliação, né, muito alta, né, assim, a gente teve um destaque de avaliação, principalmente olhando para os produtos educacionais que foram computados na avaliação quadrienal. Então, nesses artigos aí que fazem essas comparações, a gente tem aparecido aí nos primeiros lugares, né, o Rony, o Alex participaram das avaliações, viram um pouco esse impacto que o EduCIMAT tem nacionalmente. Então, nós seremos olhados, né, como a Tânia disse, com lupas, né, e microscópios e binóculos e tudo, de longe, de perto, de todas as formas possíveis. Nós somos alvo aí de olhares, né? Então, eu acho que a gente, mais do que nunca, tem que ter essa consciência e para a gente construir algo bacana, para a gente continuar essa construção, né, o Rony, o Sidney começaram essa construção lá no início do programa, então isso é reflexo, esse destaque nacional é um reflexo disso, da gente já olhar os produtos educacionais com intervenção desde o início, já olhar os produtos educacionais como o cerne, né, da pesquisa desde o início, então a gente tem tido esse destaque muito por causa disso. Eu acho que a gente tem que continuar a se consolidar e continuar aí a pensar e repensar e dar as mãos e construir nossa identidade quanto doutorado profissional também. Então, a gente está pensando junto, construindo junto, não temos respostas, né, Rony? A gente está estudando junto, mas a gente também tem que ter essa consciência de que vão estar olhando para a gente, né? A gente não está... enfim, a gente está num patamar um pouco delicado. Eu tenho medo, Rony. Não, acho que não tem que ter medo, Manu, porque a gente tem um grupo de alunos fantástico, entendeu? Fantástico, e eu tenho certeza que eles vão fazer coisas maravilhosas e muito bem feitas. Não tem dúvida nenhuma disso. E é claro que vão servir de exemplo para os outros, mas servir de exemplo não significa de exemplo para repetir, né? Servir de exemplo para, a partir daí, cada vez ir aprimorando mais. Uma coisa que é muito importante para mim é que a gente tem esse período de disciplinas que os alunos se reúnem, se encontram, né? Não pode perder o contato, porque
saber o que o outro pensou, o que está fazendo, é muito importante para a gente também construindo a coisa de forma colaborativa, porque individualmente a gente não vai andar muito. Então, assim, ter espaços para trocas é fundamental nesse processo. Tá? Entre nós professores também, né? Sim. Marina, fala aí um pouquinho qual é a sua proposta. Ei, bom dia, pessoal. Professor Rony, muito obrigada. Estou saindo aqui com muitas inquietações e com muitos desafios também, né? Eu acredito que todo mundo. A minha proposta é que está sendo tão rica essa discussão que tem antes do lançamento do próximo edital, que nós vamos ter agora, que está previsto para setembro, né? E aí nós estamos tendo esse período aí de criação dessa identidade do programa, né? E esse novo edital, eu acho que ele já tem que vir com essa carinha a partir dessas discussões que nós estamos tendo aqui. E fazer um seminário, né, com todos os professores e com alunos, convidar ex-alunos, principalmente para pensar nessa cara que a Educimate está, a partir desses documentos e dessas discussões, para o lançamento desse edital, né? Eu acho isso muito importante. Aí eu deixo essa proposta, né, de discussão, de já pensar esses materiais orientativos, como são algumas propostas que foram levantadas aqui, pensar coletivamente essas fichas de avaliação. Eu acho que o mais interessante é essa discussão no coletivo, né? Principalmente com todos os professores. É isso. Obrigada, Marina. Mas é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Não veio todos, mas, enfim, eu acho que a sua ideia é válida, a gente marcar um seminário para a gente fazer alguns alinhamentos internos. Agora a gente começa a trazer discussões. Madu, aproveitar para dizer aqui, né, para todo mundo, que eu acho que o nosso CECIM vai ter um olhar diferente agora sobre o produto, né? Eu acho que precisa, o Ed, é isso que eu falei, por isso que eu falei da minha preocupação das bancas. Eu acho que isso são mudanças estruturais, sabe? A gente precisa ir mudando as nossas formas de avaliar, né? De pensar os eventos, de pensar as avaliações, porque se a gente não mudar nisso, né? A gente não muda a estrutura, a gente não muda o produto lá no final, né? Então, é uma construção, é um processo, e o processo, todo o caminho tem que fazer parte. E aí, gente, mais alguma questão? Não estou vendo ninguém de mãozinha levantada. Mestre, você quer falar alguma coisa? Sim, eu vou falar alguma coisa. A primeira e a mais importante é o quanto hoje eu me senti muito mais aluno do que professor. Estava hoje jogando do outro lado. E a outra coisa que eu acho que essas nossas disciplinas, principalmente essa que eu participo do doutorado, também devem se constituir em espaços, eu vou dar um nome um pouco piegas, mas de uma grande fraternidade. Muitas vezes esses os locais onde temos chance de realizar os nossos únicos encontros com as pessoas da comunidade acadêmica. Hoje não existe mais aqueles eventos, por exemplo, quando eu estive aí, eu acho que foi em 2017, até mostrei esses dias a caneca para vocês, não? Não tem mais essas coisas não existem mais. Aquela coisa que a Márcia recordou, do autógrafo dos livros e coisas, não tem mais esse contato. Essas coisas tudo, tem outras alternativas que agora são esses encontros e essas múltiplas possibilidades. Eu, particularmente, tenho o privilégio de, na quarta de tarde, estar na Universidade Federal do Pará,
num seminário todas as quartas de tarde. Na quinta de manhã eu estou com vocês. E na sexta de tarde eu estou numa oficina acerca de escrever a ciência com arte. A arte de escrever a ciência com arte, em Marabá. Então, eu tenho continuado esse projeto. Agora, aqui talvez é um dos bons momentos, por isso que eu fiz aquela brincadeira que vocês acham crítica, acerca da extinção da hora da rodinha. Eu acho que esse é um privilégio muito bem querido por nós e eu acho que temos que incentivar. Aliás, foi falado ainda hoje de manhã aqui, na exposição que nós tivemos, da necessidade de trocar experiências. Nós somos ilha, sim, mas essa ilha ela é separada e unida pela mesma coisa, que eu vou chamar o oceano da fraternidade. Isso é importante. Eu sei que vocês estão me achando piegas, mas eu aceito esse título agora até de bom grado. Muito obrigado. Bem, depois dessa fala, né, que eu quase assim fiquei emocionada, porque eu acredito muito nisso tudo que você fala, mestre, acho que esse é o caminho. E é por isso que você está aqui, né, nos inspirando aí em todos os sentidos. Bem, não dá para falar mais nada depois do mestre, né? Amém. Então, gente, queria só agradecer, dizer que foi um momento fraternal, amigo, colaborativo, de pensar, de inquietar, enfim. Foi um momento muito bacana, né, que todos nós estivemos juntos agora de manhã. Bom, eu me despeço, beijos, abraços, muito bom, um dia feliz para mim, manhã maravilhosa, virei jacaré e agora estou com todos vocês. Parabéns para a Márcia. Por quê? É aniversário dela? É. Hã? É aniversário, mudando a idade. Você está aniversariando, mas eu tenho que ter parabéns, gente. Vamos terminar com parabéns, então. Liguem as câmeras. Beleza. Vamos cantar parabéns para a Márcia? Vamos? Cadê vocês? Vamos cantar, temos que, né? Tem que ter. Parabéns a você nessa data querida. Muita felicidade. Muita felicidade. Marca! Legal. Parabéns, Márcia. Falou, obrigada, queridos. Um abração. Só não perguntem a idade. Um abraço, gente. Foi um prazer estar com vocês, tá? Tá bom. Tchau, Tchau, Johnny. tchauzinho, Tchau, pessoal. Johnny. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Chassua. Obrigado.